Oi, oi, pessoal, tudo bem? Vamos aqui continuar nossos estudos, então, de maneira a fazer isso à distância. Hoje a gente vai para uma aula de sociologia. Muito bem, aula de sociologia, conteúdo das aulas 29 e 30, que a gente vai falar sobre Estado e governo. E que eu quero que vocês entendam sobre Estado e governo, porque essa aula. Essa aula tem um caráter bem técnico dentro de sociologia, aliás, a gente está vendo isso nas últimas aulas, que é para a gente entender as diferenças entre conceitos que estão associados a Estado e governo. Ah, Jojo, por que eu tenho que aprender isso? Porque a gente está recheado de gente que confunde, que troca o que é uma coisa e o que é outra, e isso é muito complicado. Estados e governos é um conceito super importante, né? O conjunto, Estado, conceito importante. Governo, conceito importante. Os dois juntos são importantes para a gente entender toda a dinâmica política, afinal de contas. Vamos lá então, mergulhando nas aulas 29 e 30 sobre conceitos de Estado e de governo. Muito bem, para começar, vamos pensar nas formas de governo e a gente vai fazer uma diferenciação já aqui de cara. Existem tipos variados de governos. Governo é o quê? Conjunto de pessoas que em determinado momento ocupam o Estado. Ou seja, o governo é o conjunto de pessoas que, em algum momento, ocupa um Estado-nação. Então, por exemplo, o atual governo significa o conjunto lá de Bolsonaro e companhia que governa o Brasil nesse momento. Então, o governo é o modelo que esse grupo vai acabar impondo. E um governo coloca regimes ou sistemas políticos. Por exemplo, pode ser liberal, pode ser conservador, pode ser fascista, enfim. Essa ideia é o molde com que este governo vai administrar o Estado. Então, o Estado é uma instituição social sólida e ele existe independente do governo. Os governos vão dar o tom que esse Estado passa a ter, vão dar a carinha desse Estado. Então vamos lá. O Brasil foi governado por vários tipos de governo ao longo da história. Sim, assumindo modelos diferentes de Estado. Por exemplo, dentro de uma república, a gente pode ter repúblicas que foram mais conservadoras, repúblicas que foram menos conservadoras, que assumiram então por quê? Dentro de um Estado republicano, governos que ora foram mais liberais, ora mais fascistas, mais centralizadores, mais autoritários. Beleza? Então, diferença. O Estado é a instituição e o Estado pode assumir a forma de monarquia ou de república, por exemplo. Dentro disso, o governo que vai assumir ou numa república ou numa monarquia pode assumir com regimes e sistemas políticos diferentes. Beleza, dentro de monarquia, vamos lá, o pressuposto é uma centralização maior, para que as decisões sejam tomadas pela figura monárquica, pelo rei. E a monarquia, ela, durante muito tempo, quando a gente conhece ela, a gente conhece como monarquia de caráter absolutista, porque o rei não tem limites nas suas decisões. Ele está acima das leis, acima de tudo, e o rei manda e as coisas acontecem. Essa ideia do rei como centro de tudo está associada lá às teorias de monarquia que a gente já viu, como do Maquiavel, como do Hobbes ou do Jacques Bossuet, na formação das monarquias de caráter absolutistas. Mas acontece que monarquia não precisa ser só absolutista. Monarquia pode ser constitucional. E o que é constitucional, Jojo? Constitucional é que tem uma constituição, um conjunto de leis. Então, o rei não fica acima das leis, mas ele é obrigado a cumprir essas leis. Cumprir as leis, ele pode cumprir de formas variadas. Ele pode cumprir como centralista ou como parlamentarista. E aqui a gente tem um detalhe importante, porque sempre rola uma confusãozinha do que é uma coisa e do que é outra. Quando é centralista, significa que o rei reina e governa. Ou seja, as decisões são tomadas pelo rei. Mas ele pode tomar qualquer decisão. Acordou de manhã muito de boa e decidiu mudar tudo que está existindo. Pode? Não, não pode. Porque mesmo sendo rei e mesmo sendo centralista, com as decisões centradas nele, reinando e governando,
ainda assim existe uma Constituição. Então ele não pode burlar a Constituição, ele não pode ignorar as leis constitucionais, mesmo sendo centralista. E quando é parlamentarista? Quando é parlamentarismo, a gente pega lá o molde britânico, desde da Magna Carta, que já vai sendo construída, até a gente chegar no molde mesmo ali no fim da Revolução Gloriosa, com o Bill of Rights, que diz que o rei reina, mas não governa. Ou seja, o rei, ele é o chefe, na verdade, o chefe de Estado, mas quem de fato ocupa as condições de chefe de governo, de ação, vai ser o primeiro-ministro. Então, no caso de um parlamentarismo, o rei vai reinar como chefe daquela estrutura monárquica, mas na prática o sistema político, as decisões de caráter governistas são tomadas dentro do parlamento pela figura do primeiro-ministro. Então, a figura de destaque dentro do próprio parlamento. Beleza? Diferenças claras? Só mais uma diferencinha quando se fala de monarquia. Por que eu confundo quando é monarquia ou quando é império? É a mesma coisa? E então, a gente acaba às vezes confundindo e dizendo que é a mesma coisa. Mas se a gente pegar no pressuposto das palavras, em suas origens, a gente vai dizer o seguinte, que um reino é diferente de império porque o império é quando o rei tem mais de um reino. Então, um rei, quando ele adquire outros territórios, ele passa a ser um imperador. Desse jeito, então, um imperador é rei, mas um rei não precisa ser necessariamente imperador, porque o rei pode ter um reino só, o imperador tem mais de um reino. Beleza? Só para não confundir, suave, suave, né? Facinho. Ok, vamos seguir. Pensando agora em república, república tem uma menor centralização das decisões, porque se pressupõe a ideia da coisa pública, da votação, das eleições. Que você vai escolher representantes, mas como você escolhe os representantes, se pressupõe que a população participa do governo. E as eleições podem ser de dois tipos: eleições diretas ou eleições indiretas. As eleições diretas são aquelas tradicionais que nós vamos e votamos, vendo ali a carinha da pessoa mesmo na urna. A gente vai lá, votou exatamente na eleição direta, em quem você quer. Eleições indiretas é quando se elege um grupo e esse grupo é que escolhe quem será o representante. As eleições indiretas pode ser, por exemplo, assim, nós votamos nos membros de um partido e esse partido único é que governa, então é o partido único que escolhe quem vai ser. Ou nós elegemos um órgão colegiado, votamos e esse órgão vai escolher dentre eles lá quem vai governar. Sem levar em consideração a quantidade de votos ou nada disso, mas só passando, digamos assim, a gente elege um grupo e passamos a vez para eles de decidirem quem vai governar. Diferente do nosso, que a gente vota diretamente, então, para todos os cargos que compõem aí o conjunto republicano. Repúblicas também podem ser presidencialistas ou parlamentaristas. Quando elas são presidencialistas, é porque a chefia do governo fica com o presidente. Via sufrágio universal, se vota e escolhe o presidente e ele governa. Como é o nosso caso, por exemplo. Agora, quando é uma república parlamentarista, a chefia de governo fica a cargo do primeiro-ministro. Parece com a monarquia parlamentarista, mas não tem a figura do rei, já que quem faz tudo é o próprio primeiro-ministro. É assim, por exemplo, na Itália, na Alemanha, em Portugal, na Grécia e em Israel também, nesse molde de repúblicas parlamentaristas. Bom, dentro das repúblicas e dos governos de modo geral, é legal a gente chamar a atenção para modelos federalistas ou centralistas. O federalismo é aquilo que diz de uma maior autonomia dos estados que compõem um Estado nacional.
O centralismo é o contrário, é quando se pressupõe maior rigor do governo federal, do governo central, frente às unidades que compõem esse Estado. No Brasil nós temos uma federação. Significa que tem decisões que são tomadas apenas pelo governo federal, que não podem ser tomadas pelo governo estadual. Um exemplo, só diante do que a gente está vendo nesses dias. Alguns estados, diante da crise do Covid, queriam fechar as fronteiras, inclusive os aeroportos. E essa é uma incumbência que cabe ao governo federal. E eis um problema. Os governadores insistem que é importante fechar esses aeroportos, o governo federal insiste que não tem problema, que não vai fechar esses aeroportos. Essa é a ideia de uma federação. Decisões que podem ser tomadas dentro do Estado, com maior autonomia, quanto maior autonomia, maior federalismo, ou decisões que não podem ser tomadas dentro do Estado. Quanto menor a autonomia dos Estados, mais centralismo. Um exemplo para a gente entender, nos Estados Unidos existe um grande federalismo, uma grande autonomia dos Estados, portanto, alguns têm pena de morte, outros não. Alguns permitem casamentos entre pessoas do mesmo sexo, outros estados não. Alguns têm permite o uso de maconha, outros não, né? Venda direta nas farmácias e tal. Ou seja, isso é permitido dependendo então do federalismo, com maior autonomia para os estados ou menor autonomia para os estados. Aqui no Brasil a gente tem isso, mas a nossa Constituição Federal é bem ampla, ela envolve a maior parte dos assuntos, e aí as decisões de um estado não pode ferir as decisões da Constituição Federal, obviamente, que está acima de tudo. Fechou, galera? Fácil, formas de governo. Então, estado e governo, a gente tem que fazer essa diferenciação. Tudo bem até aqui? Muito bem. Pessoal, e aí então, a gente passa para cá para entender o seguinte. Existe uma questão central sobre a questão da divisão dos poderes. Num governo equilibrado, desde Montesquieu, se afirma que é necessário ter um equilíbrio entre os poderes para que a gente não tenha abusos em nenhum deles. Então, uma das propostas mais equilibradas de regimes que a gente tem é a ideia de um poder legislativo, de um poder executivo e de um poder judiciário. Sendo o judiciário responsável pelos tribunais, em qualquer escala, o executivo sobre as ocupações de ordem práticas, como o presidente, por exemplo, e o legislativo na organização das leis, como o Congresso Nacional. Na prática, por exemplo, a gente podia dizer o seguinte, no nosso caso, no Brasil, legislativo, representado pelo Congresso, Câmara e Senado, o executivo pelo presidente e seus ministros, e o judiciário, representado pelo Supremo Tribunal Federal e as demais divisões do poder. Por que a gente precisa de equilíbrio, galera? Porque quando não existe equilíbrio, podem acontecer abusos. Vamos supor que um presidente tome uma decisão muito arbitrária. O que acontece? O Congresso Nacional tem como missão, como tarefa, controlar, vetar abusos que o presidente cometer. Da mesma forma, o que acontece? A gente tem que ter esses limites estabelecidos por outros poderes também. Então, quando os poderes estão equilibrados, as coisas funcionam melhor. Tudo bem, pessoal? É isso aí. Estado e governo. Considerem, por favor, só esses dois itens. Aquele que estava aqui embaixo, desprezem. Fechou, galera? É isso aí. Muito obrigado. Até a nossa próxima aula.